With a knife? No, it sounds crazy, but it looks like they were killed with a giant pair of scissors. The giant scissors once again search for prey. The trail of terror stretches across Europe, from Norway to England. Here it is, the Barrows Mansion. We'll have to go there and look around, or we'll never solve the mystery of Scissorman. You got to be joking. It's way too dangerous. As long as he's alive, we're not safe anywhere, Doc. One after another, the horrifying murders continue. Who will make it through this game of murder alive? Clock Tower. O medo é fascinante. Esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Sejam bem-vindos, vítimas queridas. Vocês percebem que eu tô muito empolgado, né? Isso porque Clock Tower é pra mim o mais impactante, a mais importante obra de terror na minha vida. E eu planejei muito tempo a gravação desse vídeo, onde eu vou contar pra vocês toda a história de Clock Tower, focando nos dois primeiros games da saga, Clock Tower The First Fear, de 95 pra Nintendo, e uma sequência que é apenas Clock Tower, lançada no ano seguinte para PlayStation. Estes que juntos completam uma história só, já que se tratam de sequências, diferente de Clock Tower 2 e 3, que aí já são outros personagens, outras histórias. Enfim, sem mais delongas, se inscreve no canal e ativa o sino e me acompanhem por aqui. O jogo se passa na Noruega no ano do seu lançamento, 1995, e vai girar em torno dessa personagem, Jennifer Simpson, uma jovem de 14 anos, educada, bonita e tímida. Quando tinha apenas 4 anos, o pai de Jennifer, um médico chamado Dr. Walter Simpson, desapareceu misteriosamente depois de receber uma chamada de emergência. Pouco tempo depois, a sua mãe também acabou morrendo por algumas causas naturais e assim a Jennifer foi enviada para um orfanato, um lugar chamado Orfanato Greenwich. Tendo que lidar com a perda dos seus pais, a Jennifer acabou sofrendo bastante nos anos seguintes e teve uma difícil socialização com os outros órfãos, mas com o tempo ela acaba aceitando a sua situação, lida com os problemas de frente e se torna uma adolescente comum, apesar de um pouco retraída e de poucos amigos. Pouco tempo antes do início da história, a Jennifer recebe uma importante notícia. Ela, assim como outras 3 colegas, seriam adotadas por uma rica família da Noruega, a família Barrows, dona da mansão Barrows, que também era conhecida como Torre do Relógio, devido ao grande relógio no topo da torre que a propriedade ostentava. As outras garotas eram Laura, uma garota loira de olhos azuis de 15 anos, Anne, também de 15 anos, de cabelos castanhos e olhos verdes, que junto da Laura formam a dupla das garotas populares do orfanato. Ambas não gostam muito da Jennifer devido à sua personalidade mais reservada, e a Anne é descrita como teimosa e um tanto egoísta. E por último, Lottie, uma garota ruiva de cabelo curto e olhos castanhos, descrita como pouco feminina, e assim como a Jennifer, ela tem dificuldades na socialização, o que a torna amiga da protagonista. Tudo começa no dia da adoção, quando a nova mãe do quarteto, a senhora Mary Barrows, guia as garotas numa caminhada até a mansão. Ao avistarem o lugar, a Anne e a Laura se surpreendem com o tamanho da propriedade e se animam com a nova casa, e ao entrarem na mansão, a Mary pede que as meninas aguardem na sala de estar enquanto ela vai chamar o seu marido, o Simon, para conhecer as novas filhas. Ela se retira e depois de uma longa espera as garotas começam a questionar onde ela teria ido e é quando a Jennifer resolve sair à procura de Mary. Caminhando um pouco pela mansão, a Jennifer ouve gritos de horror vindo da sala onde as garotas estavam, voltando depressa só para encontrar o lugar vazio. A Jennifer fica com medo, se perguntando se aquilo não era alguma pegadinha de mau gosto das amigas, e depois sai à procura delas pela mansão. Então, aqui a gente tem todo o estofo para começar o jogo, o primeiro Clock Tower, que vai se passar nesse vasto lugar que é a mansão, que é o único cenário do game, mas que é o suficiente devido ao seu enorme tamanho, e você pode explorar ela de uma maneira não linear. Você pode trilhar o caminho de várias maneiras diferentes e fazer muitas escolhas diferentes, e conforme isso você vai determinar qual desfecho a história vai ter, apesar de uma delas ser a canônica, como a gente vai ver na sequência, e não apenas o final. Várias passagens e acontecimentos e ordem dos fatores se alteram, tamanha a variedade que tem o jogo conforme você escolhe a sua jogatina. E como nesse vídeo eu tô fazendo esse 2 em 1 e vou falar da sequência, eu vou seguir a linha do final canônico. Começa então a exploração da Jennifer pela mansão Barrows, que logo se mostra um lugar muito suspeito, bizarro, cheio de eventos sobrenaturais, cheio de armadilhas, e não tarda até que ela esbarra pela primeira vez no grande inimigo do jogo, o Scissorman.
Esse primeiro encontro pode acontecer de duas maneiras e eu vou estar colocando aí pra vocês as duas mais impactantes. Uma criatura deformada de estatura baixa segurando uma enorme tesoura de jardinagem com uma força sobre-humana que aparece do mais absoluto nada de qualquer canto da mansão, louco pra matar a Jennifer. De qualquer forma, ele já faz aqui a sua primeira vítima, que pode ser ou a Laura ou a Anne, dependendo de qual você escolher. Aterrorizada, a Jennifer corre sendo perseguida pelo misterioso assassino e se esconde debaixo da cama em um dos quartos. Percebendo que ele se foi, ela segue caminhando cautelosamente até chegar na cozinha, onde encontra uma chave dentro de um estoque de carne infestado de moscas. Seguindo até a garagem, ela encontra um carro que liga com a chave e aqui o jogador tem a opção de simplesmente fugir da mansão. Todavia, a Jennifer canônica pensa nas suas amigas e resolve que não as abandonaria para sempre. Sendo sincero com vocês, eu no lugar dela tinha pisado na tábua, não voltaria para aquele lugar nem fudendo. Mas ok, de volta ao interior da mansão, começa então a procura da Jennifer pelas duas garotas restantes. Logo ela vai testemunhar a morte de mais uma garota, ou a Anne ou a Laura, depende de quem morreu primeiro, como nessa cena em que vemos, ao olhar pela janela do corredor, a Anne sendo atirada para baixo, suja de sangue, provavelmente já morta antes mesmo da queda. A Jennifer ainda tinha esperança de encontrar a Lottie, sua única amiga de verdade, e segue lutando contra o medo até encontrar uma estatueta escura com uma caveira e uma espécie de demônio esculpido nela. E isso é uma conquista que se dá em meio a várias perseguições do maníaco da tesoura ao longo da mansão de várias maneiras diferentes, como segue nesse compilado aí. Chegamos enfim até uma sala secreta onde havia um esqueleto vestido de um jaleco, e ao ler o seu crachá vem a revelação. Aquele era o pai de Jennifer, Walter Simpson. E vamos ao nosso recurso de flashback. Seguindo a tradição milenar da sua família, Mary Barrows era obcecada por magia negra e ocultismo desde a infância, principalmente depois do nascimento do seu irmão. Mary casou-se com Simon, um pintor, que depois de uma convivência maior conhece o lado maligno da esposa e decide matá-la quando descobre que Mary e seu irmão planejavam assassinar inocentes em rituais de magia negra. Porém, o seu plano dá errado e a Mary aprisiona o seu marido em uma das celas embaixo da mansão. No começo, Mary planejava matá-lo, mas decidiu que o melhor seria que ele vivesse dolorosamente, sem esperança, confinado na mansão, onde ela poderia assisti-lo apodrecer aos poucos e ter a sua mente enlouquecida. Eita, mulher ruim. Lembram quando eu disse que o pai da Jennifer desapareceu depois de receber uma chamada de emergência? Pois então. A emergência se tratava de um parto de risco na mansão Barrows, onde a senhora Mary estaria com dificuldades para dar à luz a seus filhos gêmeos. Não se sabe se ela estaria grávida do Simon ou se as crianças eram fruto de algum ritual demoníaco, mas o fato é que chegando na mansão, o Walter auxilia no parto com sucesso, resultando no nascimento dos bebês. Só que logo em seguida, ele percebe que havia algo de muito errado com eles. Não se tratava de bebês comuns, mas sim disformes, grotescos, demoníacos. Antes que o Walter pudesse entregá-los à sua mãe, um deles devora a mão direita do médico. Mary Barrows então decide que o Walter sabia demais, então deixa ele para morrer nas câmaras da mansão, onde ele falece 3 dias depois por falta de oxigênio, escrevendo uma carta nos seus momentos finais relatando esses ocorridos. Nela, ele menciona que não se tratavam de crianças, mas sim de demônios, e que estavam agora num berço sob a estrela, entre aspas. Ele observa como o ar estava acabando naquela sala, lamenta ter garantido que eles viessem ao mundo e em suas palavras finais, ele repete o nome de sua filha 3 vezes. Jennifer, Jennifer, Jennifer.
As duas crianças foram então nomeadas por Mary de Dan e Bob. E eles passam a ser cuidados para que tivessem todas as suas necessidades saciadas, e com o tempo, o Dan desenvolve uma forma diferente. Ele começa a inchar, fica obeso e frágil e precisava ser alimentado de carne humana para se manter saudável, enquanto seu irmão Bob permaneceu pequeno apesar de deformado e tinha prazer em matar e mutilar as pessoas enquanto seu irmão se alimentava das suas vítimas. Para saciar tanto a vontade de matar do Bob quanto a fome do Dan, a Mary passou a atrair diversas vítimas para a mansão, começando pelos próprios empregados dela, até que, depois que acabou o estoque, por assim dizer, ela começou a recorrer às pessoas de fora. Sim, a intenção da Mary, ao adotar as 4 garotas, era desde o começo oferecê-las pro Bob e pro Dan. Voltando ao presente, Jennifer abraça os restos do seu pai aos prantos e depois de se recompor, ela segue na sua exploração e sua busca por Lottie. Na sala de piano, ela é surpreendida pelo Bob e, ao despistá-lo, consegue entrar numa sala onde Mary a encontra, se dizendo feliz em vê-la e se aproximando dela com uma faca nas mãos. A Jennifer foge, indo parar num altar cheio de velas com o símbolo de uma estrela no chão. Ela se lembra da frase que tinha na carta do seu pai, mencionando sobre um altar, sobre a estrela, e coloca a estatueta em cima de uma bandeja no altar. E nesse momento um alçapão se abre, revelando uma passagem secreta para baixo. Chegando no subterrâneo da mansão, a Jennifer encontra a Lottie caída no chão, em meio às velas, cheia de ferimentos, morrendo em seguida. Completamente desolada e perdida, a Jennifer segue pela caverna passando por alguns barris de querosene até chegar num quarto oculto por uma cortina vermelha presa a 2 pilares. E ao abrir... ela descobre o leito de Dan, a essa altura uma espécie de bebê gigante mutante que começa a rastejar e engatinhar atrás dela. Ela corre desesperada o caminho de volta e num golpe de pura sorte do destino, ao escalar uma elevação, ela esbarra num barril que rola para baixo e se choca com o Dan do lado de uma vela, causando uma explosão, deixando o monstro em chamas. Com a explosão, a estrutura da mansão é abalada e tudo começa a tremer, e rapidamente a Jennifer chega até um elevador que leva ela até o 2º andar da mansão, onde a Mary aparece cheia de ódio pela morte do seu filho. A Jennifer joga ela no chão e foge até a escada, só que a Mary agarra o seu pé, Jennifer a chuta e Mary cai pra morte. Chegando no relógio da torre, o Bob aparece para matá-la, e é quando a Jennifer puxa uma alavanca acionando os mecanismos do relógio. Ao fazer isso, o Bob parece sofrer e fica atordoado com os barulhos das máquinas e acaba caindo nas engrenagens, sendo esmagado e estraçalhado. O game termina então com Jennifer, uma sobrevivente, observando a chuva no telhado da mansão até o amanhecer. E antes de iniciarmos o game seguinte, temos ocorridos muito importantes para apontar no espaço entre o final desse e o início da sequência. Vamos lá. Após os ocorridos naquela noite, Jennifer retorna para a civilização completamente traumatizada, em choque. Ela acaba conseguindo contar às autoridades o bastante para que eles fossem fazer uma checagem na mansão. Ao chegar lá, a polícia vasculha o local, um tanto danificado pelo tremor, e encontram diversos cadáveres, como o da senhora Mary, o esqueleto do Walter, o corpo de Laura, Anne e Lottie, a carcaça do Dan, enfim, tudo. Eles encontram também em algum lugar um outro sobrevivente, um garoto de 10 anos, loiro de olhos azuis, inconsciente, que é levado de lá e não se recorda de muita coisa, apenas menciona que o Homem da Tesoura, referindo-se ao Bob, iria matá-lo caso a Jennifer não tivesse detido a família Barrows. O garoto é levado pro orfanato Granite e recebe o nome de Edward. Pouco tempo depois, assim como o Edward, a Jennifer também tem dificuldades para se lembrar dos ocorridos na mansão por conta do estresse pós-traumático. Ela lembra apenas de alguns flashes distorcidos do Bob com a sua tesoura e o Dan rastejando
rastejando atrás dela. A mansão Barrows é confiscada pela polícia junto dos seus bens e toda a imundície da família é descoberta, desde o seu envolvimento com magia negra até os recentes assassinatos, porém, ainda deixando a polícia com muitas perguntas, já que eles não acreditavam nas partes sobrenaturais da história relatada pela Jennifer, como a força sobre-humana do Bob e os demais eventos na casa. Toda essa história logo cai nas graças da imprensa, que ao saber dos relatos da Jennifer e do Edward, cria todo um conteúdo em cima do misterioso caso do Homem-Tesoura, ou Scissorman, ganhando assim muito ibope pelas pessoas fascinadas com a história de terror local. Enquanto isso, a Jennifer e o Edward recebem ajuda psicológica no Departamento de Pesquisa Universitária de Oslo e são encaminhadas tutoras para cada um. Ellen, uma assistente do departamento, fica com a Jennifer e Kay, uma professora do orfanato, fica com o Edward. Com o tempo, a Jennifer e a Ellen acabam desenvolvendo um laço fraternal, tipo de irmã mais velha e mais nova, e isso faz a Ellen adotar a Jennifer, se tornando a sua protetora oficial. A Ellen trabalhava como assistente do psicólogo criminal professor Samuel Barton, que havia sido encarregado de estudar e ajudar as vítimas do caso do Scissorman, e antes de seguirmos, uma rápida introdução sobre esses dois. Ellen Maxwell, uma mulher loira de 30 anos que na infância havia sido abusada sexualmente e espancada por seu pai. Esses abusos foram frequentes dos seus 5 aos 7 anos, quando seu pai morre com um ataque cardíaco durante um banho. Ele grita para Ellen ajudá-lo, só que em vez disso, a garota apenas observa o seu pai morrer afogado na banheira. Apesar de tudo isso, a Ellen cresce e acaba se tornando uma mulher carinhosa com forte senso de justiça, e mais tarde, ela se interessa por psicologia criminal e vira assistente do professor Barton 8 anos antes do início do game. Em algum momento nesse período rola um clima e a Ellen dorme com o Barton, eles dão um piso, como diria o meu pai, porém, ela acaba se arrependendo, não sei porquê exatamente, provavelmente pela personalidade dele. Vocês vão ver aí que o Barton é meio Jack, é meio esquisitão. Enfim, Samuel Barton, um homem de 52 anos, estudou hipnoterapia em Stanford, sendo o mais jovem a se formar, atuando depois como diretor na Associação de Estudo da Hipnose. Ele é um homem frio e arrogante, obcecado por mentes criminosas. Obsessão essa que vai ao limite depois dele receber em mãos o caso do Scissorman, chegando a possuir até mesmo uma réplica da tesoura original de Bob Barrows no seu consultório, entre outros objetos confiscados na mansão, como a estatueta que a Jennifer usou no altar, cujos estudos apontavam que era feita de meteorito e provavelmente foi construída pelos celtas 4.000 anos antes de Cristo. What? Chegamos então ao início de Clock Tower 2, entre aspas, porque esse não tem o título de Clock Tower 2, apenas Clock Tower. E então, só para vocês entenderem mais ou menos, esse The First Fear, que é o primeiro game, ele funcionou como esse game 16 bits, onde os personagens vão ser inseridos nessa grande mansão, na qual o jogador vai ter a liberdade de explorar de uma maneira livre, não linear, vai poder ter escolhas que vão determinar como a história vai proceder, funcionando como uma experiência de horror na pele da Jennifer através desse grande ato que vai ser o primeiro jogo. Enquanto que esse segundo, que é o Clock Tower de PlayStation 1, já vai ter esses gráficos, entre aspas, mais avançados, né? Porque na real deu uma regredida, já que eles se aventuraram nesse 3D, nessa computação gráfica que já estava ali em 95 ganhando uma expressão maior. Vai ser muito importante para depois, onde os jogos vão começar a ficar mais bonitos. Era bem realmente feio, apesar de, para mim, na época, isso não importar absolutamente em nada. Esse segundo jogo, a história já vai funcionar mais como um filme de investigação policial que vai ser contada mais episodicamente, porque o jogo funciona através das fases, né, dos cenários. Antes da fase começar, sempre vai aparecer uma foto do local onde ela vai se passar. Por exemplo, como no começo, se a fase vai se passar no Instituto de Investigação Criminal de Oslo, da faculdade, né, vai aparecer, e inclusive o horário, às vezes aparece de dia, que geralmente significa que vai ser uma fase mais burocrática pra gente investigar e tomar algumas decisões. Agora, se aparecer o ambiente à noite, você pode ter certeza que o bagulho vai ficar louco, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Então é isso, episódios, vários cenários, são cerca de 4 cenários que a gente visita numa gameplay, podendo variar um pouco. Sim, pra vocês terem uma ideia, tem um cenário que você simplesmente não vai conhecer dependendo da jogatina que você tiver. Então, Clock Tower é, como eu falo, uma experiência que, se você quiser ter ela completa, você tem que jogar umas 3 ou 4 vezes para realmente ter uma abrangência de todas as possibilidades. E vamos ao início. O game começa com uma releitura em forma de cutscene da cena da morte do Dan, onde acontece a explosão e depois a gente pode ver o rosto da Jennifer com um horror contemplando aquela situação. E eu preciso deixar pelo menos aí 5 segundos do menu inicial do game com a música clássica de Clock Tower, que causa arrepio em qualquer marmanjo até hoje.
Sem falar nesse design meio púrpura, meio escuro, roxo, com imagem do demônio satânica que os caras me colocam no começo, só pra dar aquela aquecida no coração, né? Pois bem, a Jennifer se encontra num estado de hipnose que parece não estar funcionando muito bem, então a gente pode ouvir a voz da Ellen falando com o Professor Barton em tom de reprovação, interrompendo a hipnose, acordando a Jennifer. A Ellen diz que ela não deve se desgastar tanto, pois ainda era cedo para isso, já que ela não estava preparada para se lembrar dos assassinatos. O Barton, meio emburrado, acaba aceitando, porém ressalta a importância daquele caso para Ellen e lembra ela que, apesar dela ser a guardiã da Jennifer, ele era o chefe ali. A Ellen e a Jennifer vão pra casa e o Barton vai pra sala de computadores, onde um funcionário diz pra ele que um repórter o aguardava no andar de baixo pra falar sobre o caso do Scissorman. Chegando lá, o repórter se apresenta como Nolan Campbell, ao lado do seu cameraman, Tim. Ambos trabalhavam numa revista muito conhecida em Oslo. O Barton pede que a entrevista seja breve porque ele estava muito ocupado, então o Nolan vai direto ao ponto. Ele pergunta sobre as investigações e tenta saber mais sobre esse tal de Homem-Tesoura, questionando sobre os depoimentos da Jennifer. O Barton, naquele bom tom acadêmico cético, diz que a garota estava muito abalada devido aos ocorridos e analisa os fatos. Ele diz que certamente havia um assassino que usou uma tesoura gigante nas suas vítimas, porém isso não significava se tratar de um monstro imortal, como diziam os boatos, impulsionados pela mídia sensacionalista. Ele inclusive dá essa alfinetada no Nolan. Logo ele finaliza a entrevista e o Nolan agradece, então o Barton volta pro segundo andar, onde o seu outro assistente, Harris, que por sua vez é um tarado que sempre fica de olho na Jennifer, mesmo tendo 35 anos e ela 15, um cara muito do estranho, ele informa o Barton que ele precisava enviar a estatueta para um senhor aposentado que havia trabalhado como mordomo na família Barrows no passado, para ver se o cara tinha alguma coisa a acrescentar sobre aquele objeto e para investigação no geral. Feito isso, ele retorna para o consultório, onde Edward e Kay o aguardavam para iniciar a sessão de hipnose. No dia seguinte, o computador da Ellen quebra, enquanto não consertam ela vai dar uns rolê. Na sua casa no campus, ela vê que a Jennifer não tá por lá e se pergunta se ela não tinha arrumado um namorado. A verdade é que no dia anterior, o Nolan foi até a casa da Jennifer, onde em vez de pedir pra uma entrevista, ele se interessa por ela e a convida pra um encontro. Ambos meio que se apaixonaram. Porra, 15 anos, gente. Mas enfim, isso você só descobre se joga nos cenários da Jennifer. Aqui a gente tá seguindo a linha de gameplay que eu sempre joguei na infância, que é o da Ellen. Com o tempo livre, a Ellen visita a delegacia, onde a gente fala brevemente com Stan Gotts, o inspetor policial, ou melhor, assistente inspetor policial, como ele sempre prefere lembrar, todo frustrado para corrigir a Ellen, já que o caso Clock Tower só foi entregue para ele porque o verdadeiro inspetor estava doente. Então ele tá sempre lá com aquele ego ferido falando, não, inspetor não, senhora, veja bem, assistente inspetor. É muito engraçado. Já ia caindo a noite quando a Ellen volta pro departamento, onde vê que Danny, outro funcionário, já tinha consertado seu computador. Ela o agradece e diz que vai tirar um cochilo no dormitório. Chegando lá, ela encontra sua colega Rose deitada no beliche, e a Rose pergunta quem era, se era o Baker, seu namorado. E a Ellen repreende a mulher por usar o dormitório da universidade como um motel. A Rose fica meio envergonhada, mas acaba cagando pra isso, e a Ellen começa a apagar a luz, dá uma arrumada no ambiente, deita no beliche do lado, e é então que temos uma das cenas mais icônicas, mais marcantes do universo do horror nos games. Ai! Ao atender a porta, a Ellen vê o Baker pelo olho mágico e, ao abrir, o seu corpo cai morto bem na sua frente e atrás dela surge o Scissorman, o novo Homem-Tesoura, que diferente de Bob, esse aqui era maior, usava roupas pretas que cobriam quase todo o corpo dele, e diferente de Bob, que tinha o rosto deformado, esse aqui usava uma máscara. O Scissorman não dizia uma palavra, ele andava sempre curvado devido ao peso da tesoura, sempre com toda a sede de sangue atrás da sua vítima. A Ellen sai correndo pelo prédio e descobre que o lugar tá todo trancado e vazio, e aí começa aqui o bom e velho esconde-esconde, onde o nosso objetivo enquanto jogador é fazer a Ellen escapar desse cenário com vida.
E isso, como eu falei, pode ser feita de várias maneiras diferentes, não segue uma linearidade, mas eu vou seguir uma aqui para vocês entenderem como que foi a minha experiência. Ela primeiro chega numa sala onde o aparelho de fax é ativado e emite um papel que continha um bilhete. Prepare-se, estou indo pegar você. Ela liga pra polícia dizendo que tá sendo atacada, mas ao mencionar o Scissorman, o atendente pensa que é alguma piada e desliga na cara dela. Se você insistir e ligar novamente, eles até dizem que vão mandar alguém, mas não dá em nada, você não pode contar com a polícia aqui. No consultório do Barton, a Ellen descobre o corpo da Rose embrulhado num lençol na cama de terapia. Em outra sala, atrás do trocador de roupas, encontramos o corpo de um guarda do prédio pendurado pelo cabide. Nessa altura, o jogador tem que estar preparado para vários ataques do Scissorman, que pode surgir de várias maneiras, literalmente de qualquer canto, como por exemplo... No dia seguinte, na delegacia, o Got está bolado porque ele se quer resolver o caso do antigo Scissorman e já surge um novo. A Jennifer tá amedrontada e a Ellen diz não saber se era o mesmo psicopata que tinha atacado ela na mansão, mas diz que se elas mesmas não fossem atrás da resolução do caso, o Scissorman acabaria matando todos eles. O Got entende que isso foi uma alfinetada na polícia, mas pede que a Ellen fique na cidade, pois ela seria chamada para depor em breve. Depois disso, a Ellen não vai para casa porque lá na frente haviam muitos repórteres à sua procura. Em vez disso, ela vai pro centro de pesquisa para examinar a estatueta, só que ela é informada que o Barton já tinha mandado o item pro Rick, que é o ex-mordomo lá dos Barrows. Ela repassa a informação pro Guts, que decide ir até a casa do Rick, onde eles conversam na sala de estar. Então a gente vai ter aqui o segundo cenário, a casa do Rick, na minha opinião, talvez o mais assustador do game. Justamente por ser uma casa onde um senhor mora sozinho, passa aquela coisa do antigo, da solidão, do isolamento, isso sem falar que é no entardecer, assim, a noite nem caiu de fato, é só aquele crepúsculo não o suficiente para deixar tudo escuro, vocês vão se arrepiar com o que acontece nessa casa. Depois do Guts contar sobre os recentes ocorridos, o Rick diz que aquela descrição sobre o Scissorman batia perfeitamente com as memórias dele. O Guts diz que se o Rick sabia de alguma coisa, ele precisava falar. O Rick divaga um pouco sobre a época em que trabalhou com a família Barrows e comenta sobre o tal do Castelo Barrows, um castelo que ficava na Inglaterra onde a família Barrows residia antes de migrarem para a Noruega 80 anos atrás. O velho senhor comenta sobre uma antiga lenda que havia por lá, que dizia que na 13ª geração da família Barrows teria nascido um monstro, responsável pela morte de várias crianças locais na época e por instalar o terror na região, e que mais tarde teria sido morto pelo seu próprio pai, que resolveu impedi-lo. O Guts fica intrigado e pergunta sobre a localização do castelo, só que a conversa é interrompida por Victor, o cachorro de Rick, que começa a latir na porta, parecia muito agitado, e aí o Rick sai para acalmá-lo, e é quando a coisa fica tensa. What's wrong, Victor? Be quiet. It's okay, boy.
What's the matter? What makes such a racket? Tudo acontece ao mesmo tempo. O Victor avança no Rick e mata o próprio dono, e ao mesmo tempo a energia da casa cai e o Scissorman surge na sala de estar e ataca o Guts, que sabiamente senta o dedo no 38 no desgraçado. A arma descarrega e ainda assim o assassino continua andando, e o Guts, desesperado, corre pra cozinha, se escondendo num alçapão. Depois que o Scissorman dispersa, o Guts sai do seu esconderijo e repara numa máscara na parede da cozinha, uma máscara daquelas africana. E de repente, a máscara sai da parede e começa a flutuar na frente de Guts, assim como um quadro e uma cadeira ao redor dele, e nesse momento o jogador precisa pensar rápido para atacar um pote de vidro bem na máscara, e assim que ela cai, os outros objetos caem juntos, como se ela fosse realmente ali a fonte daquela magia, daquele fenômeno que estava acontecendo. O assistente inspetor precisa agora dar o fora, só que o Victor, o cachorro, ainda bloqueava a saída. Explorando a casa, a gente tem outra cena que me marcou muito na infância, quando entramos na sala de lazer do Rick. O Scissorman curtindo um desenho na cadeira de balanço. Eu acho até que era Tom e Jerry, na maior cara de pau. O Guts sai no pinote e vai pro quarto onde encontra a estatueta, assim como um mapa que levava até o Castelo Barrows. Sofrendo diversos ataques e perseguições do Scissorman pela casa, o Guts consegue chegar até a despensa onde encontra um detergente que joga nos olhos do cachorro e sai correndo pra nunca mais voltar. Mais tarde, ele relata os acontecidos pra Ellen e pro Barton na delegacia, e ele conta o que descobriu, e aí os três resolvem ir até o castelo atrás de pistas, no primeiro voo pela manhã seguinte. A Ellen então tira o resto do dia para informar as pessoas sobre a viagem, e a equipe vai aumentando. Nolan, o repórter, se junta à empreitada junto com seu cameraman Tim. O Edward pede pra Kay pra eles irem, alegando que de qualquer forma eles não estavam seguros. A princípio ela acha loucura, mas acaba concordando. O Harris e a Beth do departamento resolvem ir também por pura diversão, e por fim, a Jennifer se junta à turma nesse cosplay de Mistérios S.A. e juntos eles embarcam rumo ao castelo. Eles passam o dia seguinte na estrada até chegar na região do castelo, só que resolvem parar para acampar devido à escuridão que já ia caindo. Pela manhã, tudo desanda. A Ellen não encontra a Jennifer em lugar nenhum, o Guts fala que o Harris e o Edward também tinham desaparecido, e a Kay fica desesperada, concluindo que eles já tinham ido pro castelo, e assim todo mundo já vai correndo pra lá. Antes de prosseguir com a história pro castelo, esse que vai ser o último e o maior cenário do game, eu queria dar um resumo sobre a história da família Barrows, já que esse cenário final vai ser decisivo pro game. Theodore Barrows foi o primeiro senhor da família que viveu no século XV e lutou na Guerra dos 100 Anos, conflito França versus Inglaterra, e o seu grande medo da morte o levou a fazer parte de uma seita que adorava um deus chamado o Grande Pai. Esta seita que foi responsável pelo rapto de várias crianças pela Inglaterra usadas em rituais, estes que incluíam tortura e até canibalismo. Com isso, Theodore cria uma maldição na família. Para cada geração dos Barrows, uma criança demoníaca nasceria para continuar o massacre que ele havia começado, como Bob e Dan, que nesse caso foram gêmeos. Na 13ª geração nasce John Barrows, esse que seria conhecido como Little John, o primeiro Scissorman, que assim como Theodore sequestrava crianças pela região, o pai de John, Quentin Barrows, vendo os feitos do seu filho, o mata para dar um fim a essa loucura. É a lenda que o Rick tinha comentado anteriormente. Depois de matar o John, seu próprio filho, o Quentin é visto pela família como um traidor e é morto por eles. Só que a lenda diz que antes dele morrer, ele teria inventado um feitiço que seria a única arma capaz de matar os filhos do demônio. Para saber mais detalhes sobre a história dessa família horrível, tem card aí na tela do vídeo onde eu me aprofundo na história dos Barrows até os mínimos detalhes. Voltando ao presente, Ellen, Guts, Barton, Nolan e toda a turma entra no castelo, só que antes de chegar no salão, o corredor desaba e a Ellen desmaia. Quando ela acorda, está sozinha. E aí começa o pesadelo, nesse que é o, como eu falei, o maior cenário
do game, que é uma versão piorada do castelo do Drácula, um lugar sinistro, cheio de armadilhas e segredos, sala de tortura, coisas amaldiçoadas, enfim, obras do cão, eu vejo assim. A Ellen começa a explorar as entranhas do castelo e logo surge o Scissorman pra aterrorizar geral. Ele novamente vai surgir das maneiras mais inesperadas e dessa vez a gente que tá no território dele, então ele tem completo domínio do ambiente. A gente pode encontrar o Tim, o cameraman, escondido numa adega, o Harris na cozinha, a Beth num quarto, todos sempre meio que em um estado de choque, se recusando a sair ali dos seus esconderijos. Passando pelo jardim, a Ellie encontra um pequeno quarto. Na cama, ela acha um livro que revelava sobre o feitiço de Quentin. Seguindo por uma passagem secreta, a Ellen passa por um corredor cavernoso até chegar numa sala cheia de ossos apodrecidos pelo chão. Ali, no canto do local, tá o Guts sentado. Ele fala pra Ellen que todo o grupo já havia se separado depois dos ataques do Scissorman e dá pra ela uma arma, já que ele tinha uma reserva. De repente, a conversa é interrompida quando fantasmas de crianças começam a dançar e cantar uma cantiga infantil em cima dos ossos. Thank you. What was that? Na moral, até hoje essa porra arrepia. A canção se refere a John Barrows, o Little John, cantada pelas crianças assassinadas por ele. Aquela sala, presume-se, era o depósito dos cadáveres dessas vítimas. Ghosts. Probably the ghosts of all the kids killed here. How terrible. After Scissorman, I ain't scared of no ghosts. Seguindo de volta pelo salão principal, a Ellen escuta gritos da Jennifer vindo de uma porta. Ao ver que a porta estava trancada, a Ellen, numa atitude admirável para uma personagem de jogo de terror, saca a arma e mete bala na fechadura. Tá de parabéns, nenhum personagem de Resident Evil. Ao entrar pela porta, a Ellen vê a Jennifer amarrada numa espécie de cruz estranha curvada, com o Scissorman prestes a matá-la. A Ellen então mira cuidadosamente e acerta um tiro nele, que dessa vez parece surtir efeito, já que escutamos o assassino invadidor. A Ellen desamarra a Jennifer e pede que ela espere ali, diz pra que ela tenha calma porque agora ela sabia como matar o Scissorman. Indo atrás dele, seguindo o rastro de sangue, a Ellen tem uma surpresa. O Scissorman que ela havia atirado era ninguém menos do que Professor Barton. Ela pergunta então como ele pôde fazer isso, e o Barton lembra quando a Ellen entrou no seu primeiro seminário, onde ele tinha dito pra ela que não existia perigo em se voltar pro lado mal ao estudar o comportamento de um criminoso, e aí ele confessa que ele estava enganado, que sempre existe perigo. Ele diz que as pessoas são atraídas pela escuridão da alma dele, entre aspas, falando em enigmas, perguntando honestamente pra Ellen se ela também não se sentia envolvida naquele caso Clock Tower, estando ali, e que talvez ela também acabasse sucumbindo para uma natureza maligna. A Ellen, enojada, refuta, dizendo que não, afinal ela não era igual ao Barton, e dito isso, o Barton não resiste e morre pelo ferimento do tiro. I'm not like you. Voltando, ela encontra a Jennifer e o Guts reunidos e conta pra eles o que tinha acabado de acontecer. E o Guts disse que então o caso estava encerrado. Ela explica que o Barton havia dito que se atraiu pela escuridão que havia nele. E quem é esse ele? Ou seja, o verdadeiro Scissorman. Ela conclui que o Barton apenas assumiu o papel de copiador em algum momento, mas que o verdadeiro assassino ainda estava à espreita. Ela pede que o Guts cuide da Jennifer e diz que vai atrás de um encerramento definitivo do caso. E eu não me conformo do porquê dessa mulher insistir em ficar sozinha nesse castelo. Para, mano. Voltando ao jardim, a Ellen interrompe a passagem de água e descobre uma entrada secreta. Ela então faz uma descida até o subterrâneo do castelo, onde ao entrar por uma porta se depara com uma cena que revelaria pra ela toda a verdade sobre o que estava acontecendo. Lá está o Scissorman intacto diante dela e o corpo da Kay jogado no chão sem vida. O assassino começa a dar risada e é então que a Ellen reconhece a voz de Edward. I didn't think you'd get this far, Helen. Edward?
Ela fica apavorada ao ver que o Edward era o verdadeiro assassino o tempo todo, e para que vocês entendam melhor tudo isso, vamos voltar no tempo pro final de The First Fear. Lembram quando Dan, o bebê, sai do berço e persegue a Jennifer que acaba matando ele queimado? Pois então, na verdade, aquele corpo deformado e gigantesco do Dan era também, na verdade, uma espécie de casulo. Os Scissorman da família Barrows, apesar da sua força sobre-humana e habilidades sobrenaturais, sempre viveram nas sombras, exilados da sociedade, sem contato com o resto do mundo, já que devido à sua aparência e aos seus instintos assassinos malignos, eles não passariam despercebidos. Sendo assim, a Mary, com seus rituais satânicos, começa uma nova experiência com um dos seus filhos, a fim que ele conquistasse uma aparência normal e bela. Como era esse processo? O Dan teria que se alimentar de carne humana de jovens, porém o verdadeiro Dan estava o tempo todo nas entranhas daquele bebê gigante. A carne humana era o que nutria e dava as vitaminas necessárias para o Dan criar o seu corpo com saúde e a sua boa aparência. A minha teoria é que a Mary arriscou essa empreitada já que ela tinha tido gêmeos. Sendo assim, o Bob assumiria o papel do clássico Scissorman e o Dan serviria de cobaia e quem sabe conseguiria ser um novo tipo de Scissorman. Um que pudesse se infiltrar em qualquer camada da sociedade, se disfarçar, manipular as pessoas como quisesse e sair impune de seus crimes. A polícia encontrou o Edward na mansão quando vasculharam o local, porque depois do incêndio o Dan não tinha morrido. Tinha apenas renascido das cinzas, já que o seu corpo casulo, bebê monstro gigante do Zlatahel já tinha sido destruído. Mas o processo já tinha se concretizado e o Dan agora seria Edward, um garoto normal, passando a tramar a sua vingança contra a Jennifer a partir dali. Entre as habilidades do Scissorman, uma das principais era a manipulação. Ele tinha um poder sobrenatural de penetrar fundo nas camadas do psicológico de qualquer pessoa, e o Edward se aproveitou muito disso. Por exemplo, a obsessão do Barton pelos estudos da mente criminosa permitiu que o Edward levasse ele à loucura. A obsessão do Harris pela Jennifer também fez ele assumir o manto do Scissorman em alguns momentos, porque o Edward convenceu ele de que aquilo faria ele ter a garota pra si. Tanto é que na campanha da Jennifer, quando a gente entra no castelo, é revelado que quem raptou ela lá pra dentro foi o Harris vestido de Scissorman, antes dele ser morto pelo próprio Scissorman original, o Edward. Inclusive, aqui já vai uma observação pessoal, porque nessa altura fica bem claro que o Edward é o Scissorman principal, mas sempre vamos ficar na dúvida fazendo apenas teorias, pois não se sabe ao longo do game quando que o Scissorman que a gente vê é o Edward ou quando é alguns dos seus imitadores, o Harris, o Barton, e seja mais quem ele puder ter levado à insanidade. Foi usando dessa habilidade, inclusive, que ele consegue fazer um cão, que era o Victor, matar o seu próprio dono. Provavelmente o Edward mexeu com os instintos assassinos lá do Dog. E por último, e aqui preparem-se porque é bem pesado, mas, segundo as minhas pesquisas, o Edward também viu no fundo do consciente da Kay que ela possuía certas tendências à pedofilia, embora ela reprimisse isso. E usando do seu poder de influência, o Edward pega essas tendências e traz elas ao limite, seduzindo a Kay, chegando a fazer sexo com ela, convencendo ela a ajudá-lo nos seus crimes, tornando-a sua cúmplice, também sua marionete. Voltando ao presente, o Edward diz pra Ellen que chegou a hora deles brincarem, e é quando ele começa a se aproximar dela com a tesoura. A Ellen corre até um altar na parede da caverna, e assim como a Jennifer fez antes na mansão, ela coloca a estatueta no centro dele e em seguida pronuncia as palavras do feitiço do Quentin. Shh. Nesse momento, todo o lugar começa a tremer e desmoronar. No paredão da caverna, um enorme portão começa a se abrir, sugando tudo que havia no local pra dentro. A Ellen se segura firme num corrimão e o Edward se segura nos seus pés. Nesse momento, o Glottis entra no local e com dificuldade consegue atirar no Edward, que larga a Ellen e é sugado pra dentro do portão. O portão se fecha e a Ellen é salva pelo Glottis. Enquanto isso, lá em cima, o castelo inteiro desaba devido à tremedeira. Eles escapam por uma passagem que dava pra fora do castelo. No entardecer, o lugar já estava repleto de bombeiros e policiais. A Ellen e o Glottis aguardavam nas escavações até que a Jennifer é encontrada sem muitos ferimentos nos destroços. Ela e a Ellen se abraçam e assim o game se encerra.
No reason to get upset, is there, Teach? I don't think we can make it. I am certain Jennifer is still alive. Hey, someone's there! Jennifer? Helen? Jennifer, you're alive! Helen! 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 E é claro que a gente tem muitos finais alternativos, não dá pra nem dizer que esse é o canônico. Na semana que vem eu vou lançar outro vídeo sobre Clock Tower, onde eu vou comentar os finais alternativos também, apesar desse aqui, no meu coração, ser o canônico, porque sim, né, o game já tem horror demais, pra, pelo menos um final feliz tem que ter. Então é isso, pessoal, aqui a gente finaliza a história do game. Clock Tower, um dos titãs do Survivor Horror, e como eu disse, meu filho predileto, o que me fez de uma vez por todas pegar e dizer: putz, como eu amo terror. Hey dude, esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Sejam muito bem-vindos e bom, esse aqui é um vídeo extra da história de Clock Tower, esse que eu lancei semana passada. Se você não viu, veja antes de ver esse aqui. Eu poderia ter contado a história da família Barrows, no caso, né, os grandes vilões de Clock Tower 1 e The First Fear, no vídeo da história, mas ele já estava muito grande, afinal eu reuni a história dos dois games, né, num só vídeo. E aí eu preferi deixar para me aprofundar nas raízes dos Barrows aqui, onde eu vou poder falar todos os detalhes sobre essa família super gente fina, só que não. Então vamos lá, lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, você não sabe o que você tá perdendo, só digo isso. Fica a dica. A família Barrows, de origem inglesa, era parte da nobreza que governava a fronteira ali entre a Inglaterra e a Escócia, e eles seguiam uma religião antiga de mais de 6.000 anos. Seu primeiro lorde foi Theodore Barrows, um nobre que lutou na Guerra dos 100 Anos, que é aquele conflito entre Inglaterra e França, que rolou de 1337 até 1453, onde, resumindo, o rei Eduardo III da Inglaterra disse que tinha direito à coroa francesa, porque era neto de não sei quem, sendo que o motivo real era interesse nas regiões ricas, que hoje em dia são a Holanda e a Bélgica. Foi a guerra que a Joana d'Arc lutou, aliás. Enfim, foi o Theodore quem construiu o Castelo Barrows ali em meados do século XV, e ele fazia parte de um culto demoníaco que louvava um deus chamado Grande Pai. Segundo a lenda, o Grande Pai deu a imortalidade para aqueles que o adoravam e condenou seus inimigos à morte, porém essa imortalidade, segundo interpretações, não era do corpo, mas apenas do espírito, não da carne, de forma que aquele que seguisse o Grande Pai viveria eternamente através do terror, do horror dos vivos. Uma figura conhecida como o Filho do Grande Pai teria sido responsável por conceder essa imortalidade aos adoradores. Ele seria uma entidade estilo Jesus Cristo às avessas, né, que concedeu apenas morte e terror ao povo. Então, o Grande Pai, esse deus das trevas, exigia sacrifícios. Daí o Theodore começou a raptar crianças nas regiões próximas e depois de longas torturas ele as massacrava para oferecer ao seu deus. Logo, ele foi perdendo a sua humanidade, canibalismo fazia parte desses rituais, e aí os rumores sobre as práticas monstruosas do Theodore começaram a se espalhar pela população, e, temendo que esse escândalo chegasse nos ouvidos do rei, os seus próprios parentes o envenenaram. Tudo deveria ter acabado ali, só que as influências do Grande Pai, já tão invocado pelo Theodore, continuou influenciando os Barrows, e é a partir daqui que a cada geração dos Barrows nasceria uma criança demoníaca para continuar o massacre que havia sido iniciado. Quentin Barrows, o chefe da família na sua 13ª geração, vivia no castelo e, de acordo com um conto de fadas local, o Quentin teve um filho chamado John Barrows, o primeiro Scissorman que passou a aterrorizar e matar crianças nas regiões ao norte da Inglaterra. Vendo as atrocidades que seu filho estava causando, o Quentin mata o John para deter o massacre, e aí ele é marcado pela família como um traidor, sendo morto pelo culto logo depois. Antes, porém, ele criou um feitiço para exorcizar essas crianças demoníacas, esse feitiço que será essencial nos embates finais do game, e depois da morte do Quentin começa aí uma luta interna pelo poder dentro do clã Barrows, entre os adoradores do Grande Pai e os opositores. Mas, Pérez, eu não entendi uma coisa.
Se a maldição começou a partir do momento que o Theodore foi morto, por que só ali na 13ª geração, com o filho do Quentin, que nasce o primeiro Scissorman? Eu acredito, na minha interpretação, que sim, a maldição começou ali com o Theodore e sempre houveram esses seres, essas crianças demoníacas a cada geração dos Barrows. Porém, foi com o John, foi com ele que realmente começou a tradição de massacrar as pessoas usando uma tesoura. Pelo menos foi assim que eu interpretei. E aí passam-se várias gerações em meio a esse conflito, até que no início do século XX se inicia uma revolta camponesa, fazendo os Barrows serem expulsos do seu castelo e se refugiarem na Noruega, onde permanecem em silêncio por 80 anos. Mary Barrows, nascida em 1960, é criada dentro dos costumes da seita e passa a ser obcecada por magia negra e ocultismo, principalmente após o nascimento do seu irmão, o monstro da sua geração. Não se sabe muito a respeito, mas a gente presume que o irmão dela tenha morrido de alguma forma, já que ele nunca é visto nos games. O que se sabe é que a Mary mais tarde se tornou a matriarca da família, se casando com o Simon, um pintor, e dando à luz a gêmeos em novembro de 1986. Logo fica claro que não eram gêmeos comuns, já que devoram a mão do Dr. Simpson, o médico responsável pelo parto, e aí ele é trancado numa sala secreta pela Mary, onde morre 3 dias depois por asfixia, para que não revelasse o segredo da família. Nessa época a família já vivia na mansão Barrows, construída na Noruega, que diferente do castelo antigo já era uma residência mais moderna, tem lá seu formato quadradão, a torre do relógio, uma piscina no pátio, enfim. Como os gêmeos dependiam de carne humana, a Mary se infiltra na sociedade e começa a trabalhar como professora no orfanato Greenwich, onde presume-se que arquitetou o sequestro seguido de morte de pelo menos 30 crianças nos 5 anos que antecedem o game. E entre essas vítimas é confirmado que ela levou pra morte a irmã do Nolan, par romântico da Jennifer no Clock Tower 1. No início de First Fear, as novas vítimas são conduzidas pela Mary até a mansão, onde depois de pedir para as meninas que elas aguardassem na sala de estar, ela tranca todas as portas, janelas e possíveis saídas da mansão, garantindo que as garotas não escapassem do massacre do Bob, seu filho. A mansão sofre todo tipo de influência maligna das forças do mal que vivem na família, as pinturas sangram, sai sangue e verme das torneiras, as bonecas e os manequins se movem sozinhos, e chega até uma mão a sair de um espelho e tentar estrangular a Jennifer, vira família Addams o bagulho. E durante os eventos de The First Fear, a gente pode encontrar o Simon preso numa cela, posto lá pela Mary, a própria esposa, né? Isso porque o Simon tinha despedido já todos os servos da casa e estava conspirando para matar os seus filhos, tentando repetir ali a história do Quentin com o John. O Bob, o Scissorman atual, no caso o Scissor Boy, já que ele tem 9 anos quando esse jogo se passa, tenta matar a Jennifer pelos 4 cantos, enquanto Dan, o seu irmão, vive lá nas cavernas da mansão. E depois da fuga da Jennifer, a mansão tem as suas estruturas abaladas devido à explosão de querosene na caverna. Canonicamente, a Mary, assim como o Bob, morrem no final de The First Fear, de diferentes formas, dependendo do final. Ela pode ser devorada por corvos, pode cair da torre ou morrer eletrocutada. E na reta final de Clock Tower 1, a gente vai ao cenário decisivo, que é o Castelo Barrows, onde os personagens vão, né, até as raízes da família Barrows, na tentativa de deter o novo Scissorman. Assim como na mansão, todo tipo de elemento de terror está presente no castelo, que tem todo tipo de segredo, artimanha, susto. E nessa altura a Jennifer pode encontrar o cadáver mumificado de John Barrows, o primeiro Scissorman, filho do Quentin, um caixão de pedra que contém uma chave essencial para o progresso no game. Pouco depois disso a gente encontra crianças fantasmas cantando a música Little John, em referência ao responsável pelas suas mortes. No clímax de Clock Tower, o castelo desaba com o feitiço da porta, que é ativado pela Jennifer ou a Ellen, dependendo do cenário escolhido, e dependendo do final a gente pode interpretar que a família Barrows encontrou o seu fim,
com o Edward, no caso Dan Barrows disfarçado, atuando como Scissorman, morto nos destroços, porém nos finais menos otimistas a gente vê ele escapando com vida do castelo, e em outros ele é completamente bem sucedido e chega a fazer ali uma última visita a Ellen e a Jennifer, dando a entender que o pesadelo sempre vai continuar. E aí, qual que é o final canônico de Clock Tower pra você? Você acha que a família Barrows tá inativa até hoje, no século XXI? Comentem, teorizem, comunguem aí nos comentários. E detalhe pessoal, não confundir a família Barrows com a família Burroughs, do Clock Tower 3, que apesar da semelhança se trata de outra família, outra história, apesar de ter uma forte inspiração nos Barrows, numa tentativa ali meio que de um remake que Clock Tower 3 tentou fazer, mas aí eu falo deles quando eu for falar de Clock 3 aí no futuro. Obrigado por terem assistido até aqui, compartilhem o vídeo com geral e até a próxima, a gente se vê por aí. Falou! E eu resolvi fazer este vídeo também, onde eu pretendo focar na experiência enquanto jogador. Se você é novo aqui no canal, eu sempre faço isso. Depois de um vídeo onde eu conto a história de um jogo, o enredo, todos os spoilers e etc. Depois eu lanço outro vídeo pra comentar sobre o outro lado da coisa, a minha experiência enquanto jogador. Como aquela obra me impactou, o que fez ela se tornar especial pra mim, o que eu senti, o que eu ouvi, o que me disseram. Enfim, também funciona como uma análise da gameplay e outras curiosidades que acabam ficando de fora do vídeo da história. Eu sempre trago para esse vídeo da experiência. Lembrando que o ideal é você assistir primeiro o vídeo que tá aí no card na tela, antes desse aqui. E só para lembrar, se você gosta do canal, se inscreve e ativa o sino para ser notificado das nossas novidades. E vamos lá! Como não começar falando da atmosfera de Clock Tower? Como ele consegue construir essa característica inovadora que vem desde o início do game com aquela sequência de cutscenes que mostram alguns eventos que a gente vai ver ao longo da gameplay. Claro que com a CGI limitada da época, os personagens realmente parecem lá uns bonecão, né? Mas ainda assim consegue estabelecer todo o clima de tensão que vai se criando com a ameaça do Scissorman. Tem aquela pegada de filme de investigação policial, já que vemos a investigação do caso Clock Tower acontecendo em paralelo aos ataques do Scissorman, até te levar pra tela do menu do game com a frase estampada lá, o medo é fascinante. Mas aí beleza, a campanha começa e é engraçado como na primeira fase meio que não acontece nada. Você fica andando com o Barton, falando com o pessoal lá no escritório, dá entrevista, pega um cafezinho, fica zanzando lá pelo instituto. Parece até um episódio de The Office, se você for ver assim. E é interessante observar os detalhes, né? Aqui, pra mim, entra o pioneirismo de Clock Tower no que diz respeito à ambientação. Porque repara, nesses momentos de calmaria, onde não tá rolando nada demais, que a gente pode até ouvir os barulhos das pessoas conversando, as vozes embaralhadas, telefone tocando, dedo digitando, barulho de fax, você tem consciência de que tudo aquilo tá acontecendo de dia, porque sempre antes de iniciar uma fase, o game mostra pra gente uma imagem do cenário que a gente vai jogar com a hora do dia em que vai se passar a fase. Então aqui começa lá na universidade em plena luz do dia, várias pessoas presentes, você se sente confortável com aquilo como se fosse realmente um cotidiano comum. O game tem até um sistema de fast travel, onde você pode visitar alguns lugares específicos pela cidade de Oslo, como a delegacia, a biblioteca, o trabalho, a casa da Ellen. Ou seja, você compra aquela liberdade de ir e vir que os personagens têm. Até a hora em que tudo muda do nada e você se vê com eles numa situação de completo horror, presos num lugar, brincando de esconde-esconde com um maníaco. E isso me lembra até o modo como esse jogo veio até mim na minha infância, porque aconteceu o seguinte: meu primo mais velho, que devia ter na época 9, 10 anos, enquanto eu devia ter uns 7, de alguma forma adquiriu Clock Tower e não fazia ideia do que se tratava o jogo. Assim, sabia que era alguma coisa relacionada a terror pela capa e tal, mas beleza, colocou lá pra jogar sozinho. E aí primeiro achou super estranho o formato do game com aquele sistema de seta pra guiar os personagens, o inglês inexistente, a gente não fazia ideia do que tava rolando ali na história.
E ele ficou jogando com o Barton nesse primeiro cenário, porém não conseguiu progredir muito, achou o jogo estranho, desligou e deixou de canto. Tempos depois, talvez meses depois, ele provavelmente num dia de muito tédio, pega lá e vai jogar, vai fuçar o jogo novamente, e dessa vez com mais calma, ele sai explorando as possibilidades, consegue chegar até a fase seguinte, que é quando a gente assume a Ellen. E beleza, vai clicando aqui e ali, e aí ele conseguiu chegar com ela lá no dormitório. E quem já jogou ou viu o vídeo anterior sabe o que acontece no dormitório. E aí tá lá meu primo, tranquilão, apaga a luz, fecha a janela, deita com a Ellen na cama. E aí, meu irmão, o negócio fica louco. O Scissorman aparece, toca o terror, meu primo, apavorado, acredito até que ele deve ter desligado o videogame nessa hora, porque, assim, ainda mais pra uma criança, é super inesperado que isso vai acontecer. Como eu falei, a atmosfera do game é super bem construída e de repente tudo muda. O cenário aparece na sua versão noturna, você já sente alguma coisa diferente. A cor do game parece que diminui, tudo fica mais sombrio, mais sinistro. O personagem que você controla agora tá sozinho no local, tudo é silencioso, não aparece uma alma viva, aquele silêncio. O menor dos gestos que o personagem faz, o som ganha um destaque absurdo, os passos, né, ficam lá ecoando. Excuse me. O abre e fecha das portas, e você, antes mesmo de aparecer o assassino, já sente que tem alguma coisa muito errada acontecendo. A sensação que antes era de segurança e conforto desaparece, e aos poucos a sensação que vai dominando o jogador é de medo e paranoia. E só pra pontuar, depois disso meu primo só jogava Clock Tower se fosse comigo ou da presença de alguém. A gente fazia aquele sistema do piloto, né, que é o que ficava no controle jogando, geralmente era ele. E o copiloto era eu, aquela pessoa que tá ali mais pra ajudar, dar sugestões do que fazer. E principalmente só a companhia, só de estar ali presente e a pessoa não tá sozinha jogando já ajuda muito. Porque até hoje, ainda hoje eu com 25 anos nas costas, tenho um baita cagaço de jogar Clock Tower e alguns outros jogos específicos aí sozinho. O ideal era formar uma equipe, né? Antigamente se tivesse ali a turma toda, eu, ele, mais uns 5 amigos pra jogar, aí era perfeito porque encorajava a gente até a zerar o game, né? Não tinha terror páreo o suficiente pra zoeira de 5 crianças juntas num sábado à noite, né? E aí, é claro, naquela época a gente não entendia muito bem o que era o Scissorman, aquela figura bizarra com roupa preta. Eu lembro que a gente chegou a achar por bastante tempo que ele era um velho, pelo modo lento que ele andava, por parecer meio corcunda, cara toda enrugada, mas depois que a gente foi entender que era uma máscara que ele usava, pelos gráficos não dava pra perceber isso direito, o que era, de onde vinha, do que se alimentava. Então até eu fazer ali os meus 12 anos e pesquisar de fato na internet, eu chamava o Scissorman de velho da tesoura. Voltando sobre a transformação que eu mencionei que acontece entre os momentos seguros e os momentos tensos do jogo, tem inclusive uma passagem que a gente pode ver esse fenômeno ao vivaço, que é quando a gente vai até a casa do Rick, o mordomo, investigar o que ele sabe sobre a família Barrows. E aí a gente tá lá conversando com ele de boa, finalzinho de tarde, o cara simpático e tudo, e quando de repente tudo desaba. O velho tá morto na nossa frente, o cachorro ficou louco, a luz, a energia da casa é cortada, e o Scissorman aparece querendo matar a gente do nada. Cara, é bizarro e macabro, mas ao mesmo tempo é incrível. E eu já tô parecendo até o Barton falando, né? Daqui a pouco eu já vou tá pegando uma tesoura aí, não, brincadeira. Já no The First Fear, por mais que tenha também uma ambientação incrível, não tem muito desse elemento da transição, já que os únicos momentos de alívio que a gente tem no jogo é os 2 minutos iniciais, né? Quando as meninas ainda estão chegando na mansão, caminhando com a Mary, todas felizes lá que vão ser meninas ricas, ter uma família, até que a gente entra, a Mary some, a Jennifer fica sozinha e aí o resto é só porrada. O jogo inteiro se passa na mansão, que é um lugar imenso e perturbador, ou seja, não é como no Clock 1, que funciona no estilo lá da montanha russa, né? Cada cenário é um novo dia e de um novo jeito que o Scissorman pode chegar até você.
Dum dum. Agora eu quero citar algumas passagens durante o game que me marcaram demais, e eu nem preciso mais comentar essa daí do primeiro ataque no dormitório, porque eu já deixei bem claro o tamanho do impacto dela, né? Pra mim, ela tá pro Clock 1. Assim como a cena do Bob caindo lá do teto de vidro, o corpo da menina tá pro The First Fear. Essa aqui é talvez a cena mais marcante do game, porque além de super inesperada também, você não vai, né, imaginar que um jogo de Nintendo, que um desgraçado vai cair do teto já matando alguém. E você também já entende o tamanho da ameaça do Bob, porque naquela altura que ele cai não acontece nada, pelo contrário, ele já vai perseguir a Jennifer e você compreende que ele tem algum poder sobre-humano ali, né? Ali não é coisa de Deus. Ao mesmo tempo que ele consegue superar o Scissorman em termos de bizarro, já que o Bob sim é claramente uma criança, né? Por ser mais um desenho, você vê claramente a carinha dele deformado, o tamanho, literalmente o capeta em forma de guri. Outra cena do The First Fear, que é quando a gente entra no banheiro e encontra o cadáver da nossa amiga no box, e aí você pensa, meu Deus, que coisa terrível, só que a porrada ainda tá por vir, já que em seguida o Bob sai debaixo d'água da banheira com tesoura na mão e tudo. O jogo subverte várias coisas, porque geralmente num filme de terror, o que acontece? A vítima tá lá, encontra o corpo, e aí quando ela dá de costas, tá lá o assassino. Ou às vezes nem tá lá, ela vê o corpo, sai correndo desesperada pra longe e vai trombar o assassino num lugar aleatório. Aqui não. O assassino tá bem na nossa cara, ele tá na cena, ele tá oculto, só esperando ali, se divertindo com o desespero da Jennifer, e com o nosso, claro. Voltando pro Clock Tower PlayStation 1, o cenário da casa do mordomo também rende outros dois momentos completamente tensos e terríveis que não podiam faltar aqui. Primeiro na cozinha, você tá lá de boa não, né? Você sabe que o Scissorman pode aparecer de qualquer canto ali, tudo na penumbra. Você precisa dar um jeito de escapar da casa quando de repente o Guts ou o Nolan, depende de quem você joga, olha pra uma parada que tá decorando a parede, que é uma máscara africana, aparentemente de madeira. Quando de repente, meu amigo, a máscara sai da parede, começa a flutuar de um jeito todo hostil, junto com outros objetos, a cadeira. Você tem que ser muito ligeiro pra jogar alguma coisa na máscara, porque assim que ela cai, todos os objetos caem juntos. O jogo também não explica, e eu acho isso muito bacana também, a liberdade artística. Várias coisas sofrem influência sobrenatural e, assim, você pensa, coisas dos Barrows, coisa da religião deles, do Grande Pai, coisas do diabo. Eu vejo assim. E caso você não consiga reagir, você acaba morrendo também, porque os objetos voam em você, atacam. Certeza que o Rick tinha furtado essa máscara lá dos Barrows, porque olha... Se tem uma coisa que me mete medo, é esse negócio de máscara. Vai se ferrar, mano. Saudade de quando a única máscara que eu conhecia era o Budega, do Crash. What have I got? Scissor fucking Man sentado na cadeirinha vendo o desenho. E o trouxa ainda vai lá ver quem que é, sendo que as únicas pessoas que estão na casa é ele e o assassino. Esse cenário do Rick é pra mim o mais perturbador do game, porque, sei lá, todos são. Mas esse aqui eu acho que por ser numa casa... Que nem eu falei lá no vídeo da história. O anfitrião morreu, tudo acontece de um jeito super estranho. É cachorro, é máscara. E outra fase muito importante de citar aqui, que ficou de fora do vídeo da história, é na biblioteca de Oslo. E aqui, apesar de ter vários momentos bizarríssimos de desespero, eu vou citar apenas uma passagem que já vale por todas, que é quando a Ellen chega lá, ela fala com o diretor Sullivan, que é um cara da hora, super educado. Ela acompanha ele até a sala do mecanismo do relógio, que tava fazendo um barulho estranho, acho que tava com algum defeito. E aí o Sullivan vai ver qual que é o problema e olha o que rola. The clock hasn't been working for ages. I wonder if someone has been messing with it. Oh, no. Mr. Sullivan? Oh, no! My hand is stuck! Olha, até
até começou a cair uma chuva forte aqui. Eu juro que quando eu vi essa cena, o ponteiro arrancando a cabeça do cara que cai torre abaixo, o corpo dele já sem vida na frente da Ellen, o Scissorman brota com intenção ruim, eu juro que lembro até hoje. Eu enfiei a minha cabeça no travesseiro e fiquei sem palavras por uns 10 minutos, só pensando, mano do céu, qual a necessidade? Sem falar que rolam umas coisas sobrenaturais na hora. Tem uma corrente que se enrola sozinha na perna da Ellen e fica segurando nela pro Scissorman poder matar ela. Cara, simplesmente brutal. E o quarto e último momento que eu quero citar é um que acontece já na reta final do game, no último cenário, ou seja, lá no Castelo Barrows, que eu acabei não mencionando durante a história porque ia ficar com excesso de informação, o vídeo já estava muito longo. Mas o que acontece quando a Ellen descobre uma passagem secreta até a câmara embaixo do castelo? Ela chega lá, descobre, né, que o Edward é o Scissorman, a Kay, que é a guardiã dele, tá morta no chão já, mas o perturbador mesmo é um pouco antes disso, quando ela chega até o final do corredor, na porta que dava pra câmara, antes dela entrar, a Ellen pode ouvir uma conversa onde a Kay, ainda viva, fala com o Edward, tenta dialogar com ele. A Kay naquela altura já sabe, faz tempo, toda a verdade, que ele era o assassino. A relação entre os dois é super estranha e quem viu o vídeo da história sabe também que tem umas paradas polêmicas. Mas enfim, o que a gente escuta é isso. Parece uma passagem de pouca relevância, mas na época, aquilo, por mais que não seja nada visual, né, é só o áudio de uma voz, de um diálogo, já foi o bastante pra gente tremer na base, até porque naquela altura a gente conseguia já entender bem levemente quem era quem, que o Edward era o molequinho loiro que aparece de vez em quando, e foi super impactante saber que ele era o Scissorman, até porque durante a fase da biblioteca você precisa penar pra salvar ele, a Ellen esconde ele debaixo da mesa e tudo, pra depois você descobrir que esse pirralho desgraçado era o vilão o tempo todo. Passado. Eu tô me segurando até agora pra falar sobre isso e eu finalmente vou poder declarar todo o meu amor por esse, que é o aspecto onde pra mim nenhum game de terror jamais superou Clock Tower 1, que é a trilha sonora e não só isso, os efeitos sonoros no geral. Responsável por toda a tremedeira na mão do jogador, pela imersão naquele universo, as músicas e os sons são sem dúvida responsáveis pelo sucesso dos games. As do The First Fear seguem aquela linha de música 16 bits dos jogos do Nintendo e não deixam de ser absurdas e macabras por conta disso. Os gritos, os sons são pontuais, né? Desde o barulho de uma pessoa se afogando até um pássaro solto voando pelo quarto. Tudo é cuidadosamente calculado, mas indo pra Clock Tower 1, a coisa é mais embaixo. Começando pela música do menu, que volta a tocar algumas vezes durante a gameplay, mas que por si só já desarma qualquer machão. Pela delicadeza das notas, é o puro néctar do horror. Você já começa pensando duas vezes antes de dar play, porque ela já antecipa tudo que vai vir depois. Isso porque no menu já tem umas imagens meio bizarras de capirotagem lá. Já as músicas que tocam durante as perseguições são um show à parte. Assim que o Scissorman aparece e você toma aquele susto, já começa todo um instrumentalzinho foda de arrepiar, o coração acelera, a vontade que dá de largar o controle e sair correndo.
é difícil até imaginar essas músicas na cabeça sem ouvir junto delas o barulho da tesoura dele abrindo e fechando. Afinal, se essas músicas estão tocando, é porque o maluco tá te perseguindo. Se ela para, é porque você tá seguro, bem entre aspas, porque o Scissorman pode voltar e já pode estar te observando escondido de 1000 maneiras diferentes. Eu falei do barulho da tesoura e nisso eu já emendo uma chuva de elogios para todos os efeitos sonoros desse game. Como eu falei antes, tudo é calculado perfeitamente para conduzir o jogador a se sentir da maneira que o game quer que ele se sinta. Então, se a gente tá no momento onde a trama precisa se desenrolar, não vai ter matança, você sente isso e abaixa a guarda. Ouve todo tipo de barulho, faz o que quiser. Agora, quando o silêncio domina o cenário, você já fica com 20 pés atrás, porque o silêncio ali é tão ameaçador quanto as músicas na hora da perseguição. Você sabe que a qualquer momento o Scissorman pode sair de um armário, de uma cortina, de dentro da privada, sei lá, você só fica de coração na mão, e se o personagem é surpreendido por ele, ele emite um som bem realista, eu diria. Aqui, por exemplo. Você vê que solta um grito seco, como se não tivesse nem a capacidade de fazer qualquer coisa que não seja correr ou desmaiar. Repara que aqui nessa parte onde a Ellen descobre o corpo de uma colega de trabalho, na mesa lá do consultório, em muitas partes acontece isso. Uma coisa horrível é revelada e nem acontece nada na hora. Você só vê um corpo ou alguma bizarrice e aí vem um som grave, assim, que penetra na alma, que diz tudo sobre a situação de horror que está acontecendo ali, eliminando qualquer esperança. Nolan, I was given this chandelier as a farewell present when I retired. So it used to hang in the Barrows mansion. Yes, what wonderful times they were. Except for... E isso se repete em diversos momentos, como eu disse, Clock 1 é uma montanha-russa. Ora a gente tá vivendo um horror ameaçador, ora a gente tá vivendo um horror mais contemplativo. Por último, eu gostaria de aproveitar para dar informações extras sobre a gameplay e a história do game, ressaltando a enorme variedade de possibilidades de como a história pode se desenrolar. Eu contei a versão que eu tô mais familiarizado no vídeo passado, mas ela é só uma de muitas outras possíveis dentro desses mesmos jogos. Afinal, que diacho é isso de biblioteca, Pérez? Eu vi o vídeo, não aparece biblioteca nenhuma. Então agora você vai entender o porquê. A começar pelo prólogo com o Professor Barton, que quando a gente tá a caminho da entrevista com o Nolan, você esbarra com o Harris no corredor. Caso o jogador fale com o Harris mais de uma vez, ele vai puxar assunto e falar sobre a Jennifer, mostrando uma preocupação meio exagerada com ela. Como a gente sabe, ele é o esquisitão obcecado por ela. Mas então, caso a gente faça isso, assim que a primeira fase acaba, a gente assume a Jennifer e não a Ellen, como foi o meu caso. Se a gente não falar com ele ou falar uma vez só, aí a gente assume a Ellen. Os cenários são todos iguais, mudando só a maneira como ocorrem alguns eventos. Por exemplo, se você tá com a Ellen, a gente encontra o corpo do segurança do campus no provador de roupas, já morto, pendurado lá e tal. Agora, se você tá com a Jennifer, essa fase começa com ela andando na rua,
ela sente que tá sendo seguida e quando vai entrar no instituto, o segurança aparece, fala com ela e em seguida ele é morto pelo Scissorman na nossa frente. What's wrong? Help! Someone is following me! Some kind of weirdo? Sendo assim, no cenário da casa do Rick, a gente assume o Nolan ao invés do Gotts, porque o Nolan tá mais ligado a Jennifer e o Gotts a Ellen. Na pele do Nolan, o Rick não morre mordido pelo cachorro, mas sim pelo lustre no teto que cai em cima dele, lustre que ele disse ter ganhado dos Barrows. Caso o Barton envie a estatueta para a biblioteca municipal ao invés de enviar pro Rick, a gente sequer vai pra casa do Rick durante o jogo, e o segundo cenário vai ser a biblioteca. Tem também umas coisas que só acontecem caso a gente jogue com a Jennifer. Por exemplo, com ela a gente pode achar o corpo mumificado do John Barrows, o Little John, pelo castelo, né? É só com ela que a gente descobre que o Harris é obcecado por ela, e até a própria descoberta de que o Edward é mesmo o Dan, ele revela só pra Jennifer, já que é ela que conhecia o Dan, inclusive foi ela que incendiou ele no jogo anterior. So, it was you, Edward. I guess the secret is finally out, Jennifer. But my name isn't Edward, it's Dan. No First Fear, a mesma coisa, você pode seguir pela mansão por vários caminhos diferentes, pode testemunhar a morte das meninas em ordem diferente. Sabe quando a Jennifer arruma a chave e chega no carro? É possível ir embora da mansão ali naquele momento mesmo, e esse é um dos finais disponíveis no game. E pra finalizar, a gente vai dar uma olhada justamente nesses finais variados de The First Fear de Clock Tower 1. Começando por The First Fear. No final S, caso a Jennifer testemunhe apenas a morte de duas colegas na mansão, é possível salvar a terceira, podendo ser a Anne ou a Laura, de qualquer forma é impossível salvar a Lottie. No final A, caso ao invés de entrar na cela que tá o corpo do pai da Jennifer, ela entre na que tá o Simon Barrows, aprisionado, é possível que a Anne ou a Laura sobreviva até o final, mas de qualquer forma elas são mortas pela Mary na torre do relógio. No final G, é o que eu mencionei agora há pouco, a Jennifer foge da mansão com o carro e retorna pro orfanato, onde ela é encontrada morta 3 dias depois no seu quarto, provavelmente devido a um suicídio pela depressão de ter testemunhado a morte das amigas, etc. E tem o final H, esse que é o pior de todos, a Jennifer tá fugindo de carro e no meio da estrada ela olha pro retrovisor e avista a tesoura do Bob se levantando no banco de trás do carro. Agora, os finais de Clock Tower 1. No final B, a Ellen abre o portão, mas é sugada junto do Edward, dando a entender que ambos morreram, porém no final a gente vê a mão do Edward saindo dos destroços do castelo. The search for more corpses still continues. No final D, a Ellen apenas conclui que o Professor Barton era o Scissorman o tempo todo, e fica por isso mesmo. No final E, que é o pior de todos, tudo acaba como no final feliz, mas depois a gente vê a Jennifer em casa anotando no seu diário os acontecidos, quando ela olha pra janela e ouve barulhos de tesoura se aproximando. Momentos depois a Ellen entra no quarto pra dar boa noite e encontra a Jennifer morta com uma pequena tesoura enfiada nas costas. A Ellen corre pra socorrer ela, quando a porta começa a fechar lentamente, revelando que o Scissorman já estava ali atrás à espreita. Jennifer? Jennifer? Jennifer, are you asleep already? Jennifer. Jennifer. Jennifer, hold on! É isso então, vocês não fazem ideia de quanto tempo faz que eu queria gravar esse vídeo dessa saga que foi a que mais me marcou na infância. Com esses vídeos eu finalmente consegui dar a atenção que uma obra dessa qualidade merecia. Ainda mais nos dias de hoje que Clock Tower é um jogo completamente esquecido por quase todo mundo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. A gente se vê por aí. É nóis.